programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando na sua casa e já agradecendo a sua audiência. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para esse ano que está começando, que são as metas e a procrastinação. Porque não basta a gente traçar metas para esse ano que está começando. Nós precisamos entender de que forma a gente vai poder fazer para conseguir executá-las. O que eu ouço de muitas pessoas é: faço metas, mas nunca consigo fazer. Ou então, nem faço mais, porque eu faço e é só para me sentir frustrada ou frustrado, porque eu nunca consigo executá-las. Hoje eu estou recebendo a psicóloga Alissa Vitória, novamente. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gabi. Para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto. Alissa, como estabelecer metas para esse ano que está começando? Então, o ano se inicia e a gente fica cheia de energia, cheia de motivação para estabelecer muitas metas. Né? O problema é justamente aquilo que você falou, que hoje esse tema, ele tem sido até um pouquinho evitado, porque as pessoas já têm medo de estabelecer metas, porque elas estão completamente acostumadas com a frustração. Né? Então, eu sempre oriento as pessoas que me perguntam, as minhas pacientes, a estabelecerem metas em 4 áreas. Metas na área do autocuidado, hoje a gente chama de qualidade de vida, que é uma área mais pessoal, na vida profissional, nos relacionamentos e também na área da espiritualidade. Eu acho que quando nós concentramos nessas 4 áreas, fica muito mais fácil e muito mais leve que a gente estabeleça essas metas. Uma das orientações muito importantes que tem também é para que essas metas sejam estabelecidas de forma muito alinhada com os nossos valores pessoais. Hoje nós vivemos na era da comparação, então o Instagram está aí, outras redes sociais, nós vemos de forma muito frenética outras pessoas realizando 1 milhão de tarefas. Mas se as nossas metas elas estão muito distantes dos nossos valores, vai ficar muito mais longe de realizar elas. Então nós precisamos alinhar com a nossa própria régua essas metas para que a gente possa cumprir. Eu falo bastante sobre isso na rede social porque a gente tem que entender que o bastidor atrás de cada pessoa geralmente não aparece, né? Eu fiquei 1 mês e meio sem conseguir fazer atividade física, porque em 1 ano e meio é a minha segunda babá que sai de licença maternidade. Antes que vocês pensem, realmente a bênção da fertilidade está sobre a minha casa. Então, assim, não tinha como eu conseguir fazer. Agora, com o retorno da babá, outra, né, contratação, eu consigo sair para fazer uma atividade física, mas é leviano da parte das pessoas que vêm eu fazer as coisas acharem que por trás, né, como que fica? Não fica, né? Eu planejei um monte de coisa para janeiro. Achei que ia dar para fazer à tarde, em outros horários, e não deu. Então, eu acho bem importante a gente entender que não são metas para tudo, né? Como a Alissa comentou. Mas você pode escolher dessas 4, de repente, uma, se for interessante para você. Porque é muito pior o sentimento de frustração ser colecionado do que aquela coisa tipo, por que eu não fiz? Tenta pelo menos, né? Por que muitas vezes não conseguimos cumprir as metas que a gente estabelece? Justamente por conta da dificuldade de elaborar essas metas. Nós costumamos, na hora de escrever as metas, novamente, como eu havia falado, um novo ano, nós estamos cheias de gás por conta desse ar de novo, desse ar de nova estação, de ciclo se fechando e se iniciando. Então, nós costumamos estabelecer muitas metas e as metas muito grandiosas. E daí a frustração é eminente no meio disso. Então, novamente, nós precisamos ter em mente que a nossa vida é única, individual, e se eu não sei para onde eu estou indo, qualquer lugar serve. Então, eu preciso estabelecer essas metas de forma singular, olhando para os meus valores, para a minha realidade. E eu sempre falo para a gente mastigar muito bem isso. É muito mais fácil que eu cumpra uma meta em 20 minutos do que um projeto de 1 semana. Então, se eu dividir essas metas em partes, é muito mais fácil que eu chegue no meu objetivo. Com certeza. Um exemplo claro né? Eu ainda conversava com uma amiga sobre isso. Ela disse, para esse ano eu coloquei meta para fazer exercício todos os dias. Aí eu perguntei para ela, como foi ano passado? Aí ela disse, não consegui fazer nenhum, né? Eu falei, amiga, vai ser mais um ano que tu não vai conseguir se tu botar uma meta. Ela assim, tá agorando a minha meta? Aí eu falei, não tô agorando. A gente tem que entender que se você já tentou fazer de uma forma que não deu certo, a estratégia seria o quê? Na minha opinião, se eu estiver errada, tu pode até me corrigir. Colocar 2 vezes por semana. Se tu conseguir aumentar progressivamente,
aumente, mas não seja tão cruel consigo mesma, né? Que nem a pessoa que nunca comeu salada dizer que vai comer, né? Como um chefe que eu tinha, um médico, na época eu trabalhava no hospital, ele comia um pé de alface em todas as refeições. Um pé, literalmente. Uau! E eu sempre olhava para ele e pensava, meu Deus do céu, será que um dia eu vou conseguir comer um pé de alface? Até hoje nunca consegui. Mas seria muito cruel da minha parte querer trazer isso para a minha vida, se não é uma realidade para mim. Isso. Tu percebes isso também na tua vivência? Completamente, completamente. Eu costumo dar esse exemplo, né, na clínica de forma unânime. As nossas metas, elas são dessa forma, muito extremistas. Sim. Então, uma das metas que a gente estabelece de forma unânime é cuidar da saúde. Sim. Nas mulheres, geralmente o emagrecimento está atrelado. Sempre. E é outra questão que eu costumo falar. Cuidado com essa meta, emagrecimento. Se a gente alinhar isso para cuidar da saúde... Sim. Fica muito mais fácil de eu me sentir motivada a continuar fazendo. Só que o problema do extremo é que ele é inimigo da disciplina. Sim. Então, eu estabeleço a meta de fazer uma reeducação alimentar. Ou eu corto açúcar, ou eu não faço dieta. Ou eu me exercito todos os dias, ou eu não vou para academia. O que vai adiantar? Então, a frustração, ela está presente em todo momento. É só a gente enxergar com essa perspectiva. Exatamente isso. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta. Fique ligadinho aí com a gente. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre metas e procrastinação, mas antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto de hoje, ouviremos uma dica com o nosso querido imaginologista Dr. Mário Caporal. Olá, estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre leptospirose. Tudo que você deve saber sobre leptospirose. Você já viu falar o que é leptospirose? Leptospirose é uma doença infecciosa transmitida pela urina do rato e que contém a leptospira. A leptospira é uma bactéria proveniente da urina do rato que contamina o ser humano. E o ser humano contaminado, sabemos que é uma doença que se manifesta com alguns sinais e sintomas sérios. Infelizmente, a leptospirose tem um índice de mortalidade relativamente alto. Passa de 20%, chegando até 40% dos casos, dependendo da gravidade. Então, a leptospirose é uma doença transmitida pela urina do rato. E quando esse rato contamina também os animais domésticos, como um gato, cachorro, porco, cavalo, vaca, esses animais também, através da sua urina, pode transmitir a leptospirose para o homem. E já que estamos falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica atua no diagnóstico por imagem com excelência aqui na nossa região há mais de 30 anos. Ecoclínica, Centro de Diagnóstico por Imagem. Há 35 anos cuidando da saúde das pessoas de nossa região. Inovação, confiança nos resultados, tecnologia e acessibilidade ao alcance de todos. Atendimento com unidades nas cidades de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Jaguaruna. Centro de Imagem referência em saúde para a região. Exames modernos, ultrassonografia, mamografia digital, dessintometria óssea, tomografia computadorizada, radiologia invasiva, raio-x, equipe especializada e humanizada à disposição para atender bem a todos. Agora você encontra a Ecoclínica também nas redes sociais. Ligue e agende seu horário. Voltando então, você que de repente está ligando a TV agora, nós estamos conversando sobre metas e procrastinação e eu estou recebendo a psicóloga Alissa Vitória. Alissa, em relação o que fazer para ser mais disciplinado? Essa pergunta é para mim, tá, gente? É pessoal quase. Então, a disciplina é a habilidade de permanecer focado em algo que eu preciso fazer para cumprir uma meta. Nós havíamos falado um pouquinho sobre o extremismo e esse é um exemplo muito claro. A gente precisa fugir dos extremos. Então, o equilíbrio é muito bem-vindo, é muito amigo da disciplina. Né? O extremismo, ele acontece por conta de um imediatismo que nós temos. Então, por exemplo, no caso de ter uma saúde
física, né, dessa meta estabelecida, eu preciso fazer 5 vezes por semana, senão não vai valer a pena. Por que eu quero fazer 5 vezes na semana? Para ter um resultado imediato. Eu quero emagrecer para ontem, eu quero ver esse resultado no espelho. Só que a gente precisa entender que o imediatismo é a base para a frustração. Então, não existe resultado sem passar pelo processo. Nós precisamos entender a importância dos processos, ter muita paciência conosco e entender que somos individuais. Então, o meu processo é diferente do seu, que é diferente de quem está nos ouvindo e assim por diante. Então, eu acho que essa forma é uma forma saudável de cultivarmos a disciplina. E aí eu acho que nesse sentido do imediatismo faz, meu Deus, total sentido. Nós mulheres, eu acho que nosso universo é muito imediato, né? Isso. E eu acho que o sentimento de comparação também é algo que frustra, porque, por exemplo, às vezes tu começa algum projeto, agora no começo do ano, né? Isso. Várias pessoas que eu conheço começaram a se alimentar melhor, fazer atividade física, e tem gente que o resultado já aparece mais rápido. E aí, para quem não aparece, né? Eu sigo várias nutricionistas e elas falam muito sobre isso, de que passe pelo processo do seu jeito, no seu corpo, na sua vivência, né? O querer viver o processo do outro não faz o menor sentido. Isso. Isso faz sentido? Faz total sentido. Existe uma frase que eu falo para muitas pacientes, que é: não meça o seu sucesso, as suas conquistas e a sua vida com a régua de outra pessoa. Nós construímos de forma individual a nossa jornada, a nossa trajetória. E isso com certeza está aplicado para as metas, né? Nós comentamos como no universo feminino é comum que o emagrecimento seja uma das metas, cuidar da saúde física, né, cuidar da saúde mental e de outros âmbitos também. Mas nós nos comparamos e por isso o imediatismo. Na verdade, o imediatismo surge dessa comparação, de eu enxergar ali nas telas um outro corpo, um outro padrão, uma outra forma de se vestir, e eu quero rápido me tornar como aquela pessoa. Então, eu preciso entender que o meu processo é diferente. E a partir do momento que eu entendo que eu sou única, fica muito mais leve e, além disso, eu me torno a minha maior encorajadora. E isso que é muito importante, né? É lindo de ver, na verdade, esse processo. Como lidar com aquilo que sai do meu controle. Eu acho que a era que a gente vive hoje é a era da ansiedade. Isso. Sofrer por aquilo que ainda não aconteceu. Isso. A Bíblia fala, né? Não andeis ansiosos, mas eu acho que essa palavra, para muita gente, ela não faz sentido. Isso. O que tu nos diz a respeito, né, dessa questão do controle? Acho que na nossa vivência feminina, puxando mais uma vez para o nosso universo, mas é real, eu percebo, eu tenho 23 anos de história ao lado do meu marido, e eu percebo que as coisas, quando saem fora do controle, ele lida, assim como meu pai, meu irmão, parece que as figuras paternas, né, e masculinas que eu tenho ao meu redor, eles lidam muito melhor com essa situação, mas para nós mulheres, perder o controle parece que é perder quase que a vida, né? Se eu estiver falando besteira, vocês me corrigem, mas no geral é assim que eu vejo. E é mesmo, é mesmo. É um dos grandes motivos de busca pela terapia. Como é que nós lidamos, então, com essa necessidade de controle? Sabendo que controle é uma ilusão. Nós não temos controle sobre o que o outro fala, a forma que o outro age, sobre as circunstâncias, nós não temos controle sobre o tempo. E quanto antes nós entendermos essa realidade, ainda melhor. A gente pode controlar algumas coisas. O que nós falamos, o que nós fazemos, as metas que nós estabelecemos, as atitudes que nós temos, mas nós não podemos controlar a forma que o outro interpreta isso, a forma que o outro age diante disso, e principalmente as situações onde eu estou inserida. Então, eu preciso entender e ter esse discernimento para tudo ficar mais leve, sabe? Alguma dica para quem está nos assistindo em relação a essa questão do controle? Olha, a dica é largue o controle. Então, a dica é foque naquilo que você tem controle. Que é aquilo que você pensa, é aquilo que você fala, é a forma que você age, mas esqueça a possibilidade de exercer controle sobre aquilo que não está na sua responsabilidade. Não é sua responsabilidade controlar o que o outro pensa, o que o outro faz, controlar o tempo. Então você vai errar, nós vamos errar. Isso não te faz uma pessoa fracassada, nem uma pessoa falha, mas te faz humano. E quanto antes nós abraçarmos essa humanidade toda, mais leve fica a jornada. Com certeza. E por que nós procrastinamos o que precisa ser feito?
Então, a procrastinação é o dilema aí do século. Conversávamos um pouquinho sobre isso antes, né? A procrastinação é o ato de nós adiarmos ou prolongarmos uma tarefa. E eu gosto bastante de focar nessa descrição da procrastinação, porque esse prolongar é muito interessante. Nós procrastinamos diariamente pequenas tarefas, mas isso não quer dizer que nós não vamos prolongar uma tarefa. Nós só estamos adicionando tempo aí, está ficando mais difícil. Né? Então, como parar de procrastinar? Entendendo que, primeiro, que a procrastinação, ela nos traz um bem-estar imediato. Então, a procrastinação, ela traz um alívio imediato da ansiedade. Isso é um efeito químico no nosso corpo. Eu prefiro, vamos citar o exemplo do exercício físico, então. A minha meta é ir para a academia, fazer um exercício físico. O que é mais prazeroso? Eu botar uma roupa apropriada, eu pegar o carro, ir até o lugar, fazer os meus exercícios, voltar a me arrumar, ou eu ficar sentada mexendo no meu celular? Ufa, alívio imediato da ansiedade, alívio imediato, sensação de bem-estar. Então, entendendo isso, a gente vai perceber que a sensação de culpa e frustração que vem depois é muito mais pesada do que esse bem-estar imediato que nos aparece. Sim. Né? Faz bastante sentido. O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre metas e procrastinação e eu estou recebendo a psicóloga Alissa Vitória. Alissa, como parar de procrastinar? Então, vamos a algumas dicas. Essa é a pergunta de milhões. É isso mesmo. A primeira delas é a autopercepção. Costumo falar em sessão que o reconhecimento é o primeiro passo para a mudança. Não há mudança de comportamento sem a percepção de que ele existe. Então, primeiro eu preciso entender que eu procrastino, entender que isso é um problema que está me afastando do lugar onde eu quero chegar. A segunda dica que eu dou é o mínimo viável, é assim que nós chamamos. Existe uma diferença entre o mínimo viável e o melhor possível. E qual que nós queremos? O melhor possível. O extremo, lembrando daquilo que nós já conversamos. É muito mais fácil eu separar os meus objetivos em várias pequenas metas e concluir algumas tarefas de 10 e 20 minutos do que concluir um grande projeto de uma semana. Então, o mínimo viável é começar dessa forma, pensando pequeno, para depois ir crescendo e aumentando a demanda conforme eu vá sendo reconhecida por isso. É uma das coisas que eu leio, que eu vejo bastante sobre a questão da procrastinação. Por exemplo, né, voltando ao exercício, muita gente diz que para dar certo tem que começar na segunda. Né? Aí passou segunda, você não foi? Eu não vou começar na terça-feira, né? E aí vai embora. Então, assim, uma das coisas que eu coloco para minha vida é que, independente da onde eu parei, eu vou recomeçar. Perfeito. Né? Isso é algo para minha vida, porque se eu, no meu caso, eu me apego muito, e pode ser uma dica para você que está nos assistindo, eu me apego muito aos meus filhos. Às vezes a meta é maior do que a minha própria saúde, a minha vida, mas eu quero vê-los crescer, e para isso eu preciso ter saúde. Ótimo. Então é construir essa ponte, né? O que vai te levar aonde você quer chegar. Então, uma das formas de eu não procrastinar algumas coisas, e eu sou a rainha da procrastinação, que fique bem assim, né? Confessando minha exceção, né? Confessar pecados. Eu sou a rainha da procrastinação, então eu percebo que tem algumas coisas que eu preciso ligar pontos para que eu possa não fugir desse processo. E aí fica aí a dica para você, a Alissa vai dar algumas dicas também, mas fica essa dica, né? Que se não for por você, que seja pelos seus, então. Perfeito, né? Isso. Faz sentido? Total sentido. O terceiro ponto dos 4 que eu separei é simplesmente comece. Vai exatamente do ponto que você partiu. Às vezes nós esperamos o dia ideal, o momento ideal, o lugar ideal e isso nunca acontece. Né? Controle é uma ilusão. Então, simplesmente comece. Fazendo um pouquinho por vez, se eu não comecei na segunda e eu comecei na terça, a sensação de prazer que eu vou ter tido por simplesmente começar vai me motivar a continuar indo e aquilo gera um prazer muito maior e me motiva a cumprir aquela meta. Então, simplesmente comece, dê um passo. Aquela motivação vai ser muito mais individual. Eu vou entender que, ufa, eu consigo, eu dou conta. Então, eu vou continuar.
E o quarto e último ponto é uma rotina bem estabelecida. É o problema, o grande problema. Aquele ponto. Dos procrastinadores, é isso. Rotina, tá aí um tema que a gente nem gosta muito de ouvir, né? Só que a rotina é muito necessária. Se a gente não tem rotina, não tem organização. Se não tem organização, não tem cumprir metas. É quase uma cascata, né? É uma cascata, é um efeito cascata, é uma bola de neve. Então, eu preciso ter uma rotina bem estabelecida, inclusive para eu me dar a chance de ter horários de pausas. Né? Horários que seriam esses da procrastinação. Eu preciso estabelecer. Se eu olho para a minha rotina de forma individual e eu percebo que depois do almoço eu preciso de uma pausa, ou que de manhã eu não funciono tão bem, eu consigo adaptar a minha rotina para cumprir as minhas metas. Agora, se eu esqueço a rotina ou tento pegar a rotina de outra pessoa para adaptar a minha realidade, já fica muito mais difícil. É que nem o Milagre da Manhã. Cada vez que eu leio esse livro ou que alguém fala, eu dou risada, porque houve uma época da minha vida, a minha terceira filha, acho que tinha 1 ano e meio, eu ganhei esse livro de presente de aniversário. E aí, uma amiga muito querida, a Manu dos Trigêmeos, é minha melhor amiga, e eu falei, amiga, eu tô muito frustrada, porque eu queria muito ler aquele livro e conseguir executar, né, o milagre da manhã, de acordar às 5h30. Ela olhou para mim muito séria e falou assim, tu deixa de ser besta, que a tua vida já é um milagre. E aí eu comecei a rir. E aí eu parando para pensar, né, com 3 filhos, o Ricardo morando em Florianópolis, eu falei, cara, é verdade, né? Mas é isso da rede social. A gente vê tantas pessoas acordando 5h30, a gente sabe que é um hábito maravilhoso e que bom que algumas pessoas conseguem, né? Aqui não é questão de invejar, mas é questão de muitas vezes você almejar algo que as pessoas falam que dá certo e dá mesmo, porque eu já acordei, não 5h30, né? Mas um pouco mais cedo. E a gente vê que o nosso dia rende, então isso faz sentido, mas eu sou uma pessoa noturna, eu não gosto de dormir cedo. Então é onde a gente precisa se autoavaliar e ver de que forma eu posso melhorar tudo isso, né? Isso, exato. Esse pensamento adaptativo é o que nos salva na hora da confusão. Exatamente. Né? E para a gente encerrar, como cumprir as metas que estabelecemos? Então, nós caminhamos aí sobre como estabelecer metas, como ser mais disciplinado, como não procrastinar agora. Então, como que eu vou cumprir essas metas que eu estabeleci? Com muito equilíbrio e muita paciência. Não tem uma resposta mágica, mas a paciência com o meu processo, equilíbrio na minha jornada, fugindo dos extremos. Todo extremo é perigoso. Então, o extremo de fazer muito e o extremo de fazer muito pouco é perigoso. Eu preciso fazer no meu ritmo e ter paciência com esse processo é o que vai gerar ainda mais encorajamento para que eu possa cumprir essas metas. Então, eu não vou medir a minha rotina e a minha realidade com a realidade de ninguém. Você deu um exemplo perfeito. Você estava tão focada em querer cumprir aquele milagre da manhã e acordar às 5h30 para sua manhã render, né, demais, que você esqueceu que a tua rotina já te exigia tanto, eram tantos milagres acontecendo já, né? E qual que é a necessidade, né? Se você é uma pessoa noturna, se você produz à noite, se é saudável para você, se na sua rotina encaixa, o problema está nas telas. São tantas pessoas que às 8 da manhã já fizeram várias reuniões, um café da manhã, né? E conteúdo nas redes sociais que muitas pessoas acabam caindo nessa comparação. Então, aprender a lidar com a sua própria realidade é um excelente segredo. Ótimo, Alice, eu quero te agradecer mais uma vez, foi um prazer estar contigo. E vou deixar esse minutinho final para tu divulgar tua rede social, telefone, onde você atende, fica à vontade. Eu me chamo Alissa Vitória, eu sou psicóloga clínica, especializada no atendimento de mulheres e tenho uma clínica na cidade de Tubarão, atendo online também pessoas de todo o Brasil e de fora dele. Convido você para conhecer o meu trabalho através do meu Instagram. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Sempre que tiver assuntos, né, interessantes, pode vir aqui, o convite já está feito. O programa Estação Saúde encerra aqui. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem.